Um salve com muita alegria, família Seente. Gratidão por estarem conosco no podcast No Caminho da Espiritualidade mais sensacional que vocês vão assistir. A história da coisa mais linda do mundo. Hoje quem vai estar com a gente aqui, falando sobre a sua história no caminho da espiritualidade, é ninguém mais e ninguém menos que ela. Quem? Andréa Jorge Alves, sacerdotisa do Seente, mãe pequena aqui do nosso terreiro, minha esposa e a pessoa que eu mais amo na face da Terra. Dê seu boa noite aí para todo mundo, coisa mais linda do mundo. Boa noite, família Seente, que alegria. Espero que vocês gostem da minha história. Toda história tem seu valor, né? Toda história traz um entendimento melhor da vida. Toda história mostra para a gente que, apesar de a gente ter trilhado caminhos diferentes, nós somos todos iguais. E que as nossas dificuldades, às vezes, como a gente imagina de maneira errada, elas não são maiores que as dos nossos irmãos. Nós somos realmente todos iguais. Espetacular, né? Não é espetacular? Só nessa introdução já valeu o vídeo, né? Já valeu o seu like, já valeu sua inscrição no canal, já valeu tudo isso. Bom, gente, para começar a coisa mais linda do mundo, primeiro eu quero dizer que você achou que você ia escapar, né? Quando você quis contar a minha história, agora é tua vez, viu? Agora é tua vez. Agora nós vamos ver as minhas perguntas para você. Pode vir as perguntas que eu respondo. O maior prazer. Isso me lembra Roberto Carlos. Pode vir quente que eu estou fervendo. Isso aí. Vamos lá. Coisa mais linda do mundo, explica para nós como é que foi o seu início de vida referente à espiritualidade. Você fazia parte de uma família católica, uma família umbandista, uma família espírita, uma família, sei lá, ateia. Conta aí pra gente como é que foi o seu início do início do início, quando você era uma coisa lindinha lá, nascendo da barriguinha da sua mãezinha. Na verdade, eu nasci já numa família espírita e meu pai e minha mãe já conheceram o espiritismo um pouco antes de eu nascer, porque o meu pai ficou cego através de um acidente, onde ele queimou as vistas dele, as duas, no trabalho, e buscando um entendimento, buscando um esclarecimento do que pudesse acalmar o seu coração, ele acabou escutando no rádio um programa chamado No Limiar do Amanhã, e falava sobre o espiritismo e sobre as causas anteriores das aflições. E ele se interessou pelo assunto. Eles passaram o endereço no rádio, ele memorizou, pediu para um parente, levou ele a conhecer o centro no Cambuci, na Rua Espírita, e conheceu ali o atendimento do Grupo Espírita Emmanuel. Então, ali se iniciou o conhecimento de religiosidade da nossa família, tudo aquilo que foi base do meu conhecimento também, e muitas coisas aconteceram, né, depois disso. Mas eu fui criada numa família espírita. Então, você é a coisa mais linda do mundo pequenininha, já nasceu numa família espírita. Muito bom. Ficou interessado agora em saber, e aí, como é que foi? Você frequentava centro espírita com seus pais? Você tinha uma rotina de, sei lá, de aprender? Você fez parte de evangelização infantil? São as bases, né? Quando a gente fala de espiritismo, são as bases para uma criança, né? Como é que foi essa parte? Eu frequentei os grupos de evangelho do GEM, Grupo Espírita Emmanuel, e os meus pais foram convidados a iniciar um trabalho de divulgação espírita em Braille, né? Que, para quem não sabe, Braille é a linguagem que se usa de escrita para cegos, né? Onde tem aqueles pontinhos. Então, eram transcritos em Braille os livros psicografados do Chico Xavier, livros da própria codificação feitos por Allan Kardec, livros de estudos científicos, Leon Denis, né? Enfim, que é um filósofo. Então, dentro dessa literatura, eu fui crescendo.
E os conhecimentos que eu comecei, né, no início da minha vida vieram através dos meus pais, dos evangelhos, os comentários que se fazia de evangelhos no Evangelho no Lar, que a gente fazia. Frequentei a minha vida toda de juventude o Grupo Casimiro Cunha, que é um departamento dentro do Grupo Espírita Emmanuel, que é justamente a divulgação espírita em braille, e ali tinha outras pessoas que faziam palestras, que divulgavam o espiritismo, falavam do Evangelho de Jesus. A minha vida, ela foi pautada dentro da doutrina espírita, nesse aspecto familiar, por tarefas que meus pais desenvolveram, e ali eu fui criada e começou a base do meu conhecimento e de minha noção de vida, né? A noção dos meus valores de vida foram feitos ali. Com relação ao seu conhecimento de vida, principalmente na questão da espiritualidade, você já teve alguma manifestação muito, muito cedo, alguma manifestação mediúnica? Você se lembra de alguma coisa nesse sentido? Então, eu ouvia falar sobre mediunidade, mas eu não tinha ideia exata do que era, né? Mas eu não, quando criança, assim, eu não tive informação nesse sentido de que eu era médium e de que eu poderia estar portando mediunidade, enfim, né? Tivesse nascido com essa sensibilidade exacerbada. Nesse sentido, não. Nesse sentido, não. Eu fui ter conhecimento muitos anos depois, quando fui indicada dentro de um tratamento. Estava fazendo no Centro Espírita Caminho da Luz, mas já com 19 anos, para desenvolver a mediunidade e fazer o curso, né, de desenvolvimento mediúnico dentro do Centro Espírita Caminho da Luz, na Água Rasa. Bom, Aonde é o centro que você, né, William, trabalhou por 10 anos como diretor, e aí foi quando eu cheguei no grupo GECAL, Jovens Espíritas a Caminho da Luz, e aonde eu frequentei ali por 4 anos, sendo você o dirigente do grupo. Ali eu comecei a fazer o desenvolvimento da mediunidade, né, através do curso que eu fazia às terças-feiras, e depois terminei esse curso. Esse curso, se não me engano, ele durou 1 ou 2 anos, eu não me lembro direito, e aí terminando, eu trabalhei na Câmara de Passes, basicamente era no passe que eu trabalhava lá no grupo, e fazendo tratamentos sucessivos, mas vale lembrar, para chegar nesse ponto, e eu acho importante falar sobre isso com 19 anos, aos 18 anos eu tive uma explosão mediúnica que, na verdade, eu não sabia o que era, tive, assim, um sofrimento muito grande aos 18 anos, através de um desequilíbrio energético que eu sofri, através de muitos acontecimentos muito dolorosos que eu tinha passado familiarmente, muitas coisas de ruins tinham acontecido, e aquilo me trouxe um abalo emocional e psicológico muito grande, e obviamente despertando o desequilíbrio energético, passei a sentir o assédio das entidades, e sofrer muito com isso. Foi por isso que eu fui conhecer o Centro Espírita Caminho da Luz, buscando justamente um tratamento e o alívio para aquilo que eu sentia, né? Aquela depressão, aquela crise de ansiedade, eu passava noites acordada, não conseguia dormir, e eu não entendia o que eu estava passando, eu não entendia o que eu estava sentindo. Eu sabia que eu sentia, que eu sofria, mas eu não conseguia ter a noção exata do que passava comigo. Cheguei a pedir auxílio dentro da família, as pessoas também não sabiam me orientar e me encaminhar para algum tratamento, ninguém soube me assessorar, e naquela situação eu mesma, por mim mesma, fui procurar ajuda espiritual. bom, para quem assistiu meu podcast, né, o podcast falando da minha história, de fato, você já mencionou, né, que eu dirigi o grupo de jovens do Centro Espírita Caminho da Luz, que era os Jovens Espíritas da Caminho da Luz. Comentei, inclusive, que você tinha feito parte do grupo por um tempo, né, e aí depois, na verdade, a gente conhecendo essa história, você ficou lá até, se eu não estiver enganado, de 89 a 93, né? Foi o tempo que você comentou, com 19 anos, que foi exatamente quando culminou lá com a morte do meu pai, né? Acho que é importante você mencionar
que nessa vida, né, a gente já falou disso em outros vídeos, mas pode ser que tenha gente assistindo aqui, que nós somos primos, né? E que meus pais, inclusive, são seus padrinhos de batismo, né, na Igreja Católica. Acho que é importante você mencionar esse detalhe. Sim, nós somos primos, o pai e a mãe do William foram, né, são meus padrinhos da Igreja Católica, o pai já desencarnado, e é isso, nós temos uma ligação, já desde de jovens, a gente cresceu junto, e a gente foi se reencontrar nos Jovens Espíritas a Caminho da Luz, no GECAL. E ali é importante eu frisar que, mesmo que eu fizesse todos os tratamentos que me eram pedidos, eu não melhorava. Eu acho importante falar sobre isso. Eu não sentia melhora alguma, né? Então, eu procurei ajuda de psicóloga, fiz terapia, eu procurava encontrar onde estava tamanho sofrimento. O que eu sentia? Eu sentia muita depressão, eu sentia muita angústia, eu cheguei a fazer exames neurológicos, mas não tinha problema neurológico nenhum, e tinha um sofrimento muito grande mesmo, e não dormia, né? Aliás, esse fato, eu nunca dormi direito, mesmo na adolescência, eu tinha que tomar maracujina, né, para dormir, não conseguia dormir direito, porque na hora que eu relaxava, eu sentia todas as energias que estavam ao redor, mas eu não sabia disso, que apesar de ter nascido numa família espírita, eu não sabia que aquilo era já o processo da manifestação mediúnica, né? Eu não sabia disso. E, infelizmente, também não souberam me orientar, né, da maneira que que poderia ser melhor para que isso não tivesse ocorrido comigo. Então, eu fui procurar o Centro Espírita Caminho da Luz para procurar ajuda, para que eu pudesse me sentir melhor, me curar daquilo tudo que eu sentia, né? Aquelas energias, eu entrava num lugar, eu passava muito mal, e eu não conseguia me desvencilhar daquelas sensações. Foi um tormento enorme, vocês não fazem ideia o tormento que eu vivi 24 horas ininterruptas todos os dias por longos anos. E a história, assim, eu vou contando aos poucos para vocês. Bom, aí passou a vida, a gente se encontrou naquele momento, aconteceu lá o desencarne do meu pai, por razões que a gente meio que explicou, meio que não explicou e não vai explicar agora. A gente acabou se afastando e a tua vida seguiu, a minha também, mas como nós estamos aqui para falar da sua, né? Você, a partir dali, com 19, entre 19 e 23 anos, pelo que você menciona, né? 4 anos que você ficou lá no Caminho da Luz. Depois disso, a vida transcorreu, você casou a primeira vez, né? Do mesmo jeito que eu falei na minha, graças a Deus já não está mais casada com aquela pessoa, porque está casada comigo. Mas, beleza, aí você casou e mudou para Umuarama. Eu acho que esse ponto aí seria importante, o André. Eu não sei se você quer falar alguma coisa antes, mas eu acho que esse ponto é importante. Muito importante, muito importante. Eu mudei para Umuarama, que era no noroeste do Paraná, porque, na verdade, o meu primeiro marido, que é pai do meu filho, ele fez o concurso público e foi chamado, fez o concurso público para o estado do Paraná e foi chamado para trabalhar em Umuarama, e ali eu fui, junto com ele, ainda com esse nível de sofrimento que vocês já escutaram eu falar. Eu não tive refresco nenhum, não tive alívio nenhum, não tive melhora nenhuma, continuava sentindo todas as energias, eu achava que eu estava ficando louca, e infelizmente a família, apesar de espírita, também não tinha esclarecimento suficiente para entender que era um processo de mediunidade extremamente aguçada e que eu não estava recebendo a atenção devida e nem a ajuda devida que eu precisaria receber. E o apoio, principalmente, né? Eu não tive. Então, assim, eu fui buscando as coisas que me eram possíveis buscar. E lá em Umuarama, eu fui procurar, a primeira coisa que eu fiz, eu procurei uma casa espírita, e essa casa espírita eu comecei a frequentar, não vou dizer que fui mal recebida, mas as pessoas muito frias, muito distantes,
um lugar assim onde não tinha uma receptividade para as pessoas que vinham de fora, era uma coisa muito distante, tinha uma guerra eu digo entre aspas, uma picuinha entre dirigentes lá dentro da casa, e não tive o acolhimento dentro daquela casa, até que uma senhora que eu tinha conhecido dentro daquela casa, a Cidinha, ela resolveu me levar a conhecer uma senhora chamada Dona Iraci, que ela não era espírita, ela era católica, e ela orava pelas pessoas. E eu procurando ajuda para tudo aquilo que eu continuava sentindo, visto que eu tive um filho, né, antes de ir para o Moarama, o Alexandre, continuei sentindo as mesmas coisas, foi muito difícil eu viver nesse estado, mas eu sempre com a fibra, sabe? Eu vou conseguir, eu nunca desisti de mim mesma. Eu nunca desisti de mim mesma. É um milagre eu estar aqui hoje falando com vocês, feliz do jeito que eu estou, satisfeita do jeito que eu estou e curada e bem do jeito que eu estou. E por que eu nunca desisti de mim? Porque eu sempre olhava, eu contei isso para o William, eu sempre olhava para um quadro de Jesus que eu tinha em casa e falava, Jesus, eu tenho fé em tudo que você me falou, que você falou para nós aqui, né, há mais de 2000 anos. Eu acredito em você. E se você está em algum lugar nesse mundo, você está olhando para mim. E você está olhando para mim, você sabe do que eu preciso. Então, me ajuda. Se eu não posso receber hoje, espero que em algum momento eu possa receber. Então, aquilo me alimentava para eu começar o outro dia e fazer as coisas que eu precisava fazer, mesmo sentindo tudo o que eu sentia. E era 24 horas por dia, gente. Vocês não fazem ideia o que é isso. Uma tortura mesmo. E lá em Umuarama, enfim, eu fui nessa casa espírita, aí uma senhora me apresentou essa Dona Iraci, que é católica. E assim eu fui. E naquele momento que essa Dona Iraci me benzeu, né, fez uma oração com crucifixo, na verdade não crucifixo, um tercinho na mão, eu senti, depois de muitos anos, um pouco de paz. E eu achei estranho, porque eu não estava acostumada a sentir isso. Mas naquele momento eu senti. Eu me tranquilizei, senti, saí, fui um pouco melhor para casa, mas ao sair de lá, voltava a sentir tudo aquilo de novo. E, frequentemente, eu buscava aquela senhora, até que eu conversei com ela. Ela atendia muitas pessoas, ela orava por muitas pessoas. Eu conversei com ela, falei o que se passava comigo, e se a gente poderia desenvolver um trabalho de desobsessão minha mesma lá dentro, que eu incorporaria os espíritos e ela encaminharia. Ela me disse que sim, que ela estaria aberta a fazer esse trabalho. Veja só, é uma senhora católica. E que ela estaria aberta a fazer esse trabalho, né? E que ela acreditava no mundo espiritual que estava envolvendo todos nós aqui no planeta Terra. Ela não tem aquela ideia de que morreu, você foi se juntar com Deus, está lá deitado nas nuvens. Ela já tinha uma ideia bem real da espiritualidade. Eu comecei a ver lá dentro daquela sala, daquela senhora, um grupo de índios, mas não eram índios do Brasil, é como se fossem os maias, sabe? Depois eu vi na internet como que eram os maias, aquelas indumentárias, eu vi aquele grupo, né, lá dentro, trabalhando lá dentro. Via, inclusive, vários, né, identificava vários. E eu via que tinha alguma coisa diferente. Eu olhava para o chão dentro daquela sala e eu via passando embaixo dos meus pés um rio. Eu via água passando embaixo dos meus pés. Eu estava dentro de um quarto. O chão era de madeira, mas eu via uma água passando, né, embaixo dos pés. E eu via tudo aquilo lá dentro daquela sala e aquilo realmente fazia muito bem para mim. E fazia muito bem para as pessoas, porque as pessoas saíam muito bem daquele lugar. Quando ela orava, né, ela recebia sempre pessoas para fazer oração e conversar, as pessoas saíam renovadas. E aí eu sugeri que ela fizesse uma desobsessão em mim, por mim mesma. E eu passei a utilizar uma mediunidade de psicofonia, que é a incorporação, dos espíritos que me atacavam, o que eu sentia, o que me acompanhava, de alguma maneira, ela doutrinava e aqueles índios levavam esses espíritos para um tratamento,
para um socorro no plano espiritual. E assim eu fui me libertando, e fui me sentindo cada vez melhor. E nesse período da minha vida, é muito importante eu falar que eu retomei um pouco a consciência de quem eu era, porque depois de tantos anos de sofrimento, de tortura, eu chamo que eu passei tortura, porque quando você passa por uma situação que você não tem um segundo de refresco, ela se chama tortura. Quando você consegue descansar, que seja um pouco, você se recupera para poder enfrentar a situação de novo, mas eu não tinha isso. Eu passava acordada e tinha o dia seguinte, eu não sei como eu estou viva, eu sou um milagre. Então eu passei muitas torturas, né? Muita tortura durante esses anos. Naquele momento eu comecei a sentir eu de novo, que era uma coisa que eu não sentia há muitos anos. Me senti de novo, consegui controlar meus pensamentos novamente, consegui ter os meus próprios sentimentos novamente. Então, assim, foi um momento, assim, de uma lucidez e que descortinou, assim, a possibilidade de eu realmente ficar bem e de que realmente o que eu passava era mediúnico, porque eu achava que eu tinha problemas mentais com tudo que eu vivia e os meus familiares também, apesar de serem espíritas, eu vou aqui abrir para vocês e eles serem espíritas há muitos anos, eles não tinham o entendimento necessário para me ajudar. Eu não entendo, não sei porquê, mas eles achavam que realmente eu tinha problemas mentais, que eu desenvolvia algum problema mental. Só que conforme eu retomava a minha consciência, o controle de mim mesma, eu fui vendo que não era eu. Porque se eu tivesse algum problema mental, como é que eu voltaria a ficar bem depois de um tratamento espiritual? Como é que essa desobsessão poderia ter eliminado, né, esses traços de sofrimento que eu tinha? Então eu entendi que aquilo era espiritual, naquele momento eu tive certeza. E foi, de certa forma, um alívio para mim, porque é muito complicado você ter que viver, cumprir os seus compromissos, as suas obrigações, ter os seus objetivos atendidos, vivendo no estado que eu vivia. Mas eu tive que fazer isso porque eu tinha um filho para criar, estava casada, e, enfim, eu não vou entrar em pormenor, mas, assim, as coisas não aconteceram de uma maneira muito positiva até aquele momento da minha vida. Mas eu assumi as minhas responsabilidades mesmo assim. Eu cuidava do meu filho, eu mantinha a casa organizada, tinha o casamento, ajudava no que eu podia, mesmo com toda aquela situação que eu vivia. Então, nesse momento de lucidez, eu acordei de que realmente era um problema externo, que era um problema que não era meu, porque eu voltava a ser eu naqueles momentos, né, posterior à desobsessão, e aquilo era muito gostoso, aquilo era uma coisa maravilhosa para mim. Enfim, aí eu tive que, me separei do pai do meu filho, ele ficou lá em Umuarama, e eu e meu filho voltamos para São Paulo. E nesse afastamento eu deixei de ter esse apoio espiritual que eu tive, e voltei novamente a sentir as energias do jeito que eu sentia, mesmo eu telefonando para essa senhora, pedindo que ela orasse por mim, e pedisse que os amigos espirituais me ajudassem. Eu não sei porquê, mas eu não conseguia sentir essa ajuda da mesma maneira, e voltei a sentir os sofrimentos que eu sentia, só que já com a consciência de que era um problema espiritual, mediúnico, na verdade. Que coisa, hein, André? Que luta, hein? Olha, eu estou aqui ouvindo de novo a história que eu já conheço, mas, de fato, você realmente é uma heroína. Eu brinco, né? Eu brinco falando sério que você é a coisa mais linda do mundo, a pessoa mais generosa que eu já vi na minha vida, a pessoa mais linda que eu já tive a oportunidade de conviver, e nunca conheci ninguém como você, mas, de fato, você contando essa história para tanta gente, com tanta coragem como você está tendo, é exemplar. Bom, aí você mencionou que você voltou para São Paulo, né? Retomando sua vida em um ponto não muito favorável, afinal de contas, uma separação nunca é fácil, e aí você deu continuidade. Nosso objetivo aqui é falar sobre o seu caminho da espiritualidade, né? Como fazemos com tantas pessoas. E antes de eu poder dar continuidade às perguntas para você, quero perguntar para você que está nos assistindo. Está gostando da história da André? Então deixa seu like, amiguinho. Deixa seu like, porque é muito importante para a gente, para que nós possamos ter o reconhecimento. Ela também saiba que você está gostando dessa história. Eu já vou dar meu like.
Nesse instante aqui, eu já estou clicando aqui, ó, pronto, like dado. E eu quero que você faça o mesmo. Se inscreve no canal, deixe os seus comentários, faça perguntas para a Andréia. Vai ser legal ela responder isso para você. Sou eu que coordeno essas coisas aqui, mas eu passo para ela e ela vai responder com muito amor, pode ter certeza. E nós vamos adorar ter interação com você. Mas dando sequência, André, então você voltou para São Paulo e teve que retomar aí, já que você não tinha mais a dona Iraci para te ajudar, né? Você precisou retomar e buscar alguma alternativa em São Paulo que pudesse te dar um apoio. Parte daí, então, continua contando. Tá bem interessante. O enredo está bem legal. Eu voltei a frequentar os evangelhos, né, do grupo Espírita Emmanuel, eu voltei aonde eu conhecia, mas continuava não sentindo, né, o equilíbrio que eu precisava sentir, voltei, fui chamada a ficar dentro da sala de desobsessão para dar passe, aquilo não aliviava, né, os tormentos que eu sentia, eu via animais, eu tenho evidência, eu via animais em volta, eu via pássaros gritando que as outras pessoas não viam, eu tinha muita sensibilidade mediúnica, eu tenho muita sensibilidade mediúnica, e aquilo me tormentava demais, e não sentia que aliviava naqueles lugares que eu já conhecia, mas era o que eu conhecia. Até que uma vez eu fui levar meu carro no Lava Rápido, e tinha um barzinho ali dentro do Lava Rápido, eu parei para tomar um refrigerante, e fui conhecer a dona daquele barzinho, e conversando com ela, ela me falou que era mãe de santo, de um terreiro, de Umbanda, lá na Moca. E eu fiquei com vontade de conhecer aquele terreiro, peguei o endereço, o horário de atendimento, e falei, vou conhecer, foi a minha primeira experiência dentro da Umbanda, vou ver como é que eu me sinto. E assim fui. Isso aí foi quando, André, mais ou menos? Porque você falou lá de 90, Centro Espírita Caminho da Luz, o Moarama foi depois em 98, eu quero crer. Isso aí foi quando, mais ou menos, para as pessoas poderem ter essa noção? Então tá, William, era mais ou menos 2005, 2006. Eu não vou dizer aqui o centro que eu frequentava, e nem o nome da pessoa, porque vocês vão entender o motivo. E assim eu fui conhecer, era um centro grande, né? E muita gente ia lá, era um centro tradicional, Umbanda com atabaques, né? Com os médios incorporados, bastante médios. Não me senti assim muito bem espiritualmente ainda, mas eu sentia acolhimento, as pessoas me tratavam muito bem e eram muito próximas, comecei a fazer amizades dentro desse centro, conhecer pessoas, e a própria mãe de santo dessa casa, eu acabei estabelecendo uma amizade com ela, e me abri com ela desses problemas bem sérios que eu vivia na parte mediúnica. E ela disse que poderia me ajudar, e que ela precisaria fazer um trabalho de Exu. Eu não conhecia nada nesse assunto, e ela me pediu o equivalente hoje a R$ 1.000. Eu falei, nossa, mas custa isso? Ela falou, custa, precisa de muitas e muitas coisas, você me paga que eu começo a te ajudar. E eu, na ingenuidade, acreditando naquela pessoa, comecei a pagar trabalhos para ela, na promessa de que eu iria melhorar. E realmente eu melhorava por determinado período, mas depois eu voltava a ficar ruim, ficava mal de novo, e pedia outros trabalhos, ou ela me oferecia outros trabalhos, e assim foi indo, foram muitos anos que eu fiquei nessa pessoa, até que certa vez eu falei para ela, mas como é que faz uma pessoa pobre, que precisa de ajuda da Umbanda, né, sendo valores tão altos esses trabalhos, você disse que tem tantas coisas que precisa comprar, ela simplesmente respondeu para mim, não recebe. Uma pessoa pobre não recebe ajuda da Umbanda. Eu tenho um hábito, hoje um pouco menos, mas ainda sou assim, eu confio muito nas pessoas. Eu acreditava naquela pessoa, eu achava que ela praticava a Umbanda e que aquele dinheiro que ela me cobrava era realmente para comprar os elementos dos trabalhos, eu não fazia ideia do que era. Eu perguntava quem são os orixás, quais eram os orixás, ela me enrolava e não respondia.
ela não me passava informação nenhuma, simplesmente ela dizia que pagando os trabalhos eu iria ficar curada. Bom, André, infelizmente a gente já falou muito disso nos nossos vídeos, né? Infelizmente nós temos aí pessoas que se fazem passar por pais e mães de santos, sacerdotes, sacerdotisas, né? E que têm uma fleuma bastante grande e, infelizmente, não ensinam, não explicam e acabam fazendo o que você viveu, né? E nós já falamos disso num dos nossos vídeos aqui, mas, lógico, né, tem muita gente que está chegando agora pela primeira vez, e é importante, então, você realmente mencionar isso. Então, passou por todo esse tempo, André, e que provação, né? Você queria ajuda e o que você conseguiu foi uma pessoa que estava te extorquindo, essa que era a verdade, né? Mas aconteceu alguma coisa assim mais emblemático nesse ponto, nessa situação que você estava com essa pessoa, que você pedia para ajudar e ela te cobrava? Inclusive, a gente até brincou já num vídeo, né? Até para quebrar um pouco o gelo, né? Parecia até McDonald's, né? Pediu trabalho pelo número, né? Isso mesmo, ela falava que podia fazer um trabalho pequeno, que era R$ 700, médio, que era R$ 1.200, era 770, 1.200 e R$ 1.700, que era o trabalho grande, dependendo do nível do sofrimento da pessoa. Fazer o quê, né? Desculpa mencionar, mas é um absurdo, né? Hoje em dia, você sabe que é um absurdo. E eu acreditava naquela pessoa e a gente acabou desenvolvendo uma amizade, e eu acreditava, fui cega, fui tola, o desespero de encontrar solução para o meu problema me levou a isso, né? Por isso que é importante o trabalho que a gente desenvolve aqui, para que a gente possa passar esclarecimentos para as pessoas não passarem pelo que eu passei, que não precisa passar pelo que eu passei, né? Hoje em dia temos pessoas como nós, muito sérias, o próprio Márcio Caim, do canal Umbanda Boa, que é o nosso professor, informa o que é Umbanda, mas dentro desses acontecimentos, meu filho manifestou com 18 anos uma esquizofrenia muito severa, e eu fiquei cuidando dele 5 anos, parei de trabalhar, fiquei cuidando dele 5 anos, passei a pagar trabalhos para curar o meu filho. Eu já me encontrava um pouco melhor, né? Eu já me encontrava um pouco mais equilibrada, mas aí eu comecei a pagar para curar o meu filho, para que ele tenha um pouco de paz. Quando eu reencontrei o William, foi justamente no final desse período que eu estava com meu filho, eu reencontrei o William. E eu convidei o William para conhecer essa casa de Umbanda. Aí eu gostaria que você contasse a sua percepção, William, para que você já vinha da Umbanda, né? Você já tinha conhecimento da Umbanda de verdade. Na verdade é da Umbanda, né? Porque não existe Umbanda de verdade. Existe a Umbanda e aqueles que se dizem, mas não vivem a Umbanda. Como é que foi a sua percepção dentro daquela casa espírita, daquela casa umbandista? O podcast é seu, mas se você está me fazendo a pergunta, eu não me furtaria a respondê-la, coisa mais linda do mundo. Bom, de início, né, quando a gente chegava naquela casa, que era uma casa que ia, né, bastante gente, tinha um trabalho bonito, né, era um trabalho bonito de Umbanda, visualmente falando. Mas conversando com essa dirigente que você mencionou, não havia conteúdo, né? Não havia conteúdo e todas as respostas eram evasivas. Ela, inclusive, se mostrou ávida, né, a ter conhecimento e eu me ofereci, né, porque havia um objetivo de estar perto de você, mas eu me ofereci para poder ministrar pequenas aulas lá, né, falando sobre o assunto, né, falando sobre a Umbanda. E todas as vezes que eu conversava com ela sobre aquilo, perguntava para ela, mas que pontos ela quer que a gente aborde e tal, ela sempre fugia. Ah, fala o que você achar melhor, porque as pessoas não têm conhecimento, eu quero que elas conheçam mais, que elas tenham uma visão melhor e tal. Até um dia, né, quando a gente começou a namorar, e você falou para mim que você teve uma visão, quando eu cheguei na sua casa, e que eu tinha vindo carregando uma série de entidades negativas e que ela poderia me ajudar. E aí você mencionou para mim que essa ajuda ia custar, na época, sei lá, 300 e poucos reais. E aí, ok, né? Eu falei, deixa eu ver até onde isso vai, porque pensando no aspecto da Umbanda, sem querer ferir você, principalmente, porque você confiava nela, você tinha toda essa visão, eu meio que embarquei nessa naquela primeira vez e comentei com você, eu falei, olha, a Umbanda não faz dessa forma, a Umbanda de verdade não é assim.
Como a gente estava se conhecendo, devagarinho eu fui te falando que eu tinha conhecimento, que eu tinha estudado, que se alguém tiver vontade de saber mais sobre isso, assista o podcast da semana passada, que foi o podcast que eu contei a minha história. Então, ali, você começou também a ouvir, né, e ter essas experiências e tal, até que a gente foi convidado para começar o Sente, né? E nessa da gente ter sido convidado para começar o Sente, você ficou meio que na dúvida, falou, poxa, mas e aquele trabalho e tal? Então, foi essa a linha do que a gente pegou nesse ponto que você me perguntou. Mas continue, porque hoje a homenageada da noite é você. Então, é bom chegar nesse ponto, né? Convidado a conhecer o Sente. Nesse período que eu e o William estávamos, na época, namorando, depois passamos a morar juntos, minha mãe fazia evangelho todo domingo na casa dela, né? Fazia as orações, leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente passou aí, porque nós morávamos em São Bernardo, no Baeta Neves, e minha mãe no bairro Assunção. Bom, então nós fomos fazendo o evangelho todo domingo lá na minha mãe, às 8 horas, até que uma vez a minha mãe, depois da oração, incorpora um espírito dizendo que se chamava Alceu e que ele era um guia meu. E o Alceu começou a falar para mim, para o William, para minha mãe, que estava trazendo um convite da espiritualidade para que nós iniciássemos uma tarefa e abríssemos uma casa espírita umbandista. Iniciou esse discurso, de repente a minha mãe para de incorporar e o espírito me toma e continua a incorporação por mim, no mesmo ponto que parou pela minha mãe. E uma força muito forte, incontrolável, ele explica que nós teríamos uma tarefa grande à frente da nossa vida, e que nós precisaríamos ter muito despreendimento, que não seria uma tarefa fácil, seria uma tarefa difícil, que nós não teríamos a gratidão das pessoas, e que nós muitas vezes seríamos até perseguidos, não foi a palavra, mas lidaríamos com pessoas que seriam mentirosas ao nosso lado, e muita gente boa também, ele disse, que iria aparecer no nosso caminho. E, a partir daí, sai de mim essa entidade, essa ligação comigo, e incorpora no William. E ali ele faz o convite, realmente perguntando a nós três se nós estávamos dispostos a iniciar essa tarefa. E nós, naquele momento, né, sentindo aquela fé, porque essa mesma entidade passa por nós três no evangelho, a energia estava muito boa naquele evangelho, estávamos os três ali, sentindo aquela energia muito positiva, muito iluminada, uma coisa muito leve. E nós ficamos assim, parados, ouvindo aquilo e vendo aquilo acontecer, e aceitamos a tarefa. Se nós estávamos sendo convidados, né, foi o que eu disse, para fazer esse trabalho, e que há muitos anos eu tinha dito para Jesus, quando eu passava nessas crises mediúnicas, né, de sofrimentos que eu tinha, eu olhava para o quadro de Jesus e falava, Jesus, eu não sei o que o Senhor quer de mim com isso, mas eu sei que se o Senhor precisar de mim, eu estou aqui. Eu falei isso muitas vezes, olhando para o quadro de Jesus. Naquele momento, eu senti que Jesus estava respondendo para mim. Ele me chamou para trabalhar. Ele falou que eu poderia ser útil e que eu poderia utilizar essa mediunidade que eu vim com ela de uma maneira a trazer benefício para as pessoas. E eu aceitei. E o primeiro objetivo que eu tive em aceitar esse convite é ajudar as pessoas a não passarem pelo sofrimento que eu passei. Eu queria fazer a diferença na vida de quem passasse por uma situação como eu tive, como eu tinha vivido, todo esse caminho difícil que eu trilhei. Eu queria que as pessoas não passassem. Então, eu queria ser realmente uma ferramenta do bem na vida das pessoas, para que elas não tivessem a mesma dor que eu tive. Então, isso foi o que me motivou naquele momento, e aceitamos. A partir daí, foi marcado 3 aulas no período da noite, por semana. Quem nos deu aula foram alguns espíritos, principalmente o Antônio de Pádua Neves, que é o eixo Caveira, o nosso dirigente do CENTE,
que lida diretamente conosco aqui, que é o guia do William. William, fala para mim quem mais que deu aula para nós. Acho que Jesuíno também, né? Que é o chefe do Antônio, né? Do Caveira. Foi Jesuíno, foi Adalberto, que era um mago branco, foi Augusto, foi O Acácio. Pai Joaquim, Pai Acácio. Foram vários espíritos. Mas aí, André, eu acho que tem aquele caso importante, né, bacana, que ainda assim, né, havia uma conexão ou havia uma ligação ainda com essa pessoa que você tinha contato anterior, e você passou por um outro problema, né, André? Eu acho que esse ponto é importante mencionar aqui. Então, nesse início, né, dos estudos, teve um dia que o William chegou no meu apartamento e eu senti que ele não estava legal, veio uma energia pesada junto com ele. E eu liguei para essa mãe de santo que eu frequentei, né, durante esses anos, porque eu ainda achava que ela estava fazendo bem, porque até aquele momento o William não tinha revelado para mim que ela me aplicava golpes. Ele realmente ficou receoso de falar isso para mim, porque ele não queria me magoar, não queria me machucar, e então ele guardou essa informação. Então eu não sabia até então, mesmo com o convite do CENTE, mas eu aceitei o trabalho do CENTE. Então teve um dia que o William não estava legal, e eu falei, então eu vou ligar para essa fulana, né, que eu não vou dizer o nome dela, eu vou pedir para ela fazer um trabalho para você. Aí, Antônio, que já era nosso professor, né, desse processo de formação que nós tivemos para iniciar o CENTE, ele falou, filha, posso falar com você? Eu falei, pode. Aí ele falou assim, você quer resolver o problema? Pega um papel e uma caneta. Eu falei, pois não. Peguei o papel e uma caneta. Ele falou, anota o que eu vou te falar. Aí ele colocou os itens que precisava para fazer um trabalho de libertação. Aí ele falou, Fia, quanto você acha que no mercado você gastaria para comprar tudo isso? Eu olhei e falei, eu acho que uns 50, 60 reais, mais ou menos, no máximo. Ele foi, pois é, Fia, isso é o trabalho número 3, que essa outra aí cobrava de você tantos anos, que era de 1.700 reais. Eu fiquei parado olhando para a cara dele. Eu estou na Black Friday, né, Fia? Ele falou, ainda brincou, estou na Black Friday. Eu me senti assim, ultrajada, me senti uma idiota. Falei, meu Deus, como é que eu pude não saber disso, né? E realmente foi muito tempo e muito dinheiro que ela roubou de mim. E eu acreditava que ela era uma pessoa honesta, eu acreditava na pessoa, né? E ela roubou muito dinheiro de mim. Através da minha dor, do meu sofrimento, do sofrimento do meu filho, ela me extorquiu muito dinheiro. E aquilo me revoltou, eu fiquei muito chateada, muito deprimida, mas eu falei, quer saber, eu vou levantar minha cabeça e vou aprender tudo que eu tiver que aprender para fazer as coisas do jeito certo. Então, isso foi um marco muito importante no meu conhecimento, do desenvolvimento da espiritualidade. Muito bem. Isso é uma coisa bem legal, esse ponto que você mencionou, que passar pelos baques, mas não esmorecer, né? Que é uma coisa que a gente aprende todos os dias aqui. Mas como é que foi para você ter aquelas aulas com o Antônio, com todos os espíritos que a gente já mencionou aqui? Para você, porque hoje o assunto é você. Como é que foi para você ter isso e começar a vivenciar um banda de verdade, começar a vivenciar o espiritismo de verdade, por assim dizer? Porque a gente já mencionou aqui, não é crítica à religião. Tanto que nós pregamos aqui espiritismo é umbanda, né? Mas é uma crítica às pessoas que fazem a religião, a forma como elas conduzem, a forma como elas tratam as outras pessoas, que é exatamente o que comentamos no podcast da semana passada, que a gente aprendeu tudo isso, foi para a gente aprender o que não fazer com todo mundo, né? Como é que foi isso para você? Olha, para mim foi um marco, porque tirando a dona Iraci, que foi uma pessoa que realmente me tratou com dignidade diante de todo o sofrimento, não que eu não tenha sido tratada de uma maneira indigna, mas eu não fui acolhida no sentido de realmente notar que as pessoas se importavam com aquilo que eu senti e querer fazer alguma coisa por mim. Eu era quase como tipo assim, você é assim mesmo, você tem problemas, você não tem jeito. Era o que eu sentia, sabe? Uma falta de crédito em mim. As pessoas não acreditavam
nos lugares que eu ia, né, que eu tinha ido procurar ajuda, eu não sentia que as pessoas me acolhiam, queriam realmente, se importavam em fazer alguma coisa para ajudar eu a resolver essa questão, tirando uma pessoa ou outra que realmente me atendia, mas de fato, fazer alguma coisa por mim era uma coisa muito impessoal. Vamos fazer o trabalho porque ele precisa ser feito, mas esse acolhimento pessoal, vem cá, eu quero te ouvir, o que você precisa, o que está acontecendo, o que você sente, o que você vê, e sentir que você, sabe, tem importância para alguma coisa, fez com que eu achasse que realmente eu não valia nada, eu realmente não tivesse importância nenhuma para ninguém na vida e nem para mim mesma. Então, eu fui levando a vida conforme deu, mas no ciente, quando tudo começou, e quando foi me dada essa oportunidade de trabalho, eu senti que eu era gente, e que eu não era uma desequilibrada sem perspectiva de melhora. E eu achava estranho porque acreditavam em mim, e nunca tinham acreditado. E foi me dada uma oportunidade de trabalho. E eu achava estranho porque eu pensava, como essa louca que eu sou, a desequilibrada que eu sou, sentindo tudo que eu sinto e sofrendo tudo que eu sofro, vêm esses espíritos e falam para mim que tem um trabalho como esse que a gente desenvolve para que eu dirija junto com o meu marido, que na verdade eu e o Ira já morávamos juntos, e minha mãe. Se eu era aquilo que eu era até então, que valores eles viam em mim? Isso foi um marco, porque o que eles viam em mim para me chamar para fazer uma tarefa que eles diziam que era muito importante para a transformação para a nova era? Do planeta de expiação de provas para o planeta regenerado, convidando para uma tarefa que eles contavam para a gente que ia ser muito grande. Eu achava aquilo estranho. Eu não entendia. Eu não entendia por quê. Porque eu demorei uns 2, 3 anos para conseguir me sentir adequada à tarefa que eu já executava, porque eu estava acostumada a achar que eu não servia para nada, eu só servia para pedir ajuda. Como é que eu estava ali para ajudar? Então foi um marco muito importante para mim. Uma frase muito bonita, né, André, que a gente já ouviu junto, né, de Joana de Ângeles, aquele que enxuga a grama dos outros, não tem tempo para chorar as próprias, né? E a gente aprendeu disso, meio que de uma maneira torta, mas tanto você quanto eu, e contamos já nossas histórias até aqui, vivemos essas situações de diferentes formas. Eu sei muito pelo preconceito que eu comentei, quem tiver curiosidade de assistir, por favor, aliás, curiosidade, por favor, assiste e dá o like no vídeo lá da semana passada. Como assiste esse aqui, se você está aqui até agora, ouvindo essa história maravilhosa da André, dá o like, tá, gente? Se inscreve no canal. A gente tem muito interesse em ter você como nosso irmão aqui na Família Ciente. E é muito importante para nós que você faça os seus comentários também. Então, conta a sua história aqui para a gente, comenta aqui como é que está sendo a sua história. Se for o caso até estiver à disposição, manda uma mensagem para a gente, entra na nossa comunidade aqui embaixo e você vai ter a oportunidade de se juntar a nós e interagir conosco e dizer, eu quero contar minha história também, a gente quer te ouvir, quer fazer um podcast com você. Mas dando sequência, André, agora que a gente começou o Sente, quer dizer, naquele momento que a gente começou o Sente, já vão se 5 anos e meio, né? Estamos indo para o 6º ano. Tantas e tantas pessoas, né? Nós atendemos juntos. Tantas e tantas lutas a gente teve que enfrentar. Você acha, ou melhor dizendo, você reconhece que toda essa experiência passada te ajuda a fazer esse trabalho maravilhoso? É um trabalho maravilhoso que essa mulher faz, gente. Eu sou testemunha diariamente. Aliás, é um trabalho maravilhoso que ela faz comigo, porque eu sou um saco para aguentar, vocês podem ter certeza. Considerando que a gente vive junto 24 horas por dia, porque nós somos empresários juntos, a gente trabalha junto todos os dias, nós trabalhamos no Sente, então a gente está junto 24 horas por dia. Se não fôssemos almas gêmeas, a gente já tinha se matado, isso é um fato. Então, voltando ao que a gente estava dizendo aqui,
Eu estou deixando bem claro que a gente é uma gêmea e que a gente se ama demais e que a gente se entende. Claro que tem um probleminha aqui, outro ali, mas se a gente não fosse, tanto eu quanto ela tivemos experiências anteriores e a gente sabe que se não fôssemos almas gêmeas, a gente não ia aguentar. A gente vive junto 24 horas por dia, desde o primeiro dia que a gente foi morar junto, no final de junho de 2019. Mas então, André, você acredita que isso te ajudou a fazer esse trabalho maravilhoso que você faz, espetacular, fantástico, lindo de viver como você? Sinceramente, do fundo do meu coração, me ajudou, porque eu acho que eu não precisava ter sofrido tanto. Se eu tivesse encontrado em determinados momentos alguém que realmente pudesse me acolher e lutar comigo e talvez me ajudar a encontrar um lugar que pudesse me ajudar e me trazer algo de bom. Mas me ajudou no sentido de que eu hoje, quando as pessoas vêm conversar comigo e pedir ajuda, eu consigo entender a dor delas. Eu consigo me colocar no lugar delas. E eu consigo mostrar o caminho para elas que eu encontrei para mim. Então, se eu disser para você que não me ajuda, eu estou sendo hipócrita. Me ajuda sim. Porque eu sei muito bem o que é você chegar implorando com a mão estendida que alguém fizesse alguma coisa por você, mesmo que dê trabalho. Você encontrar um sorriso, mostrar para a pessoa que ela não incomoda por estar sofrendo. Não é incômodo nenhum socorrer alguém que precisa de ajuda e que está num momento difícil. Porque o medo que muitas pessoas têm, e é o que eu convivi a vida inteira, é que eu estou incomodando. Eu sou uma pedra no sapato, né? Você acaba enchendo o saco das pessoas, porque é muito complicado você estender a mão e sentir que você é uma pedra no sapato. Então, eu mostro para as pessoas que elas realmente não são uma pedra no sapato. E o trabalho que a gente faz, tanto eu, quanto você, quanto minha mãe, quanto o grupo que está conosco hoje, trabalhando já em desenvolvimento, quase terminando o processo, a gente está afim de ajudar de verdade, a gente está afim de mover montanhas para ajudar quem quer que seja. Nós não estamos aqui para escolher casos fáceis, a gente não está aqui para escolher horário de ajudar, porque eu sei quanto dói quando a gente está, eu não quero falar um palavrão, mas quando a gente está naquela situação horrível, a gente estender a mão e não tem quem pegar para tirar a gente daquela situação. Então, a gente não quer que as pessoas passem por isso, a gente faz com muita boa vontade, seja o horário que for, seja o horário que for, e eu sinto isso. Toda vez que alguém pede alguma coisa que é num horário difícil, toda vez que alguém pede alguma coisa que é difícil de resolver, um caso complicado, eu faço com muito amor. Tudo que eu faço e com muita vontade de fazer. Então, E ajudou. bem mais, e bem mais barato do que a gente já teve na vida, né, André? Tem esse detalhe, né? É, bem mais barato. Eu fiquei sabendo que com tudo isso aí que você contou, com todas essas questões, essas superações que você teve, foi magnânima, magnífica, fantástica. Agora a gente está, né? O Sente agora está bombando, né? Está com um monte de novidade, né, André? Acho que você podia comentar um pouquinho, que você conta essas coisas com tanta eloquência e alegria, e com esse sorriso lindo que você está me dando agora. Você pode falar que a gente tem livros, né? A gente já tem 3 livros do Antônio, a gente tem o livro do Já que, Adenildo, que também já publicou. já que você já começou o assunto, você fala muito melhor do que eu, você sabe disso. Você é um professor, né? Então, começa aí que se precisar eu acrescento alguma coisa. Bom, gente, aqui embaixo vai ter o link de 3 livros do Antônio de Padua Neves já publicados, na verdade, em processo de venda. Vão estar disponíveis aí para o final de maio, né, em papel, mas vocês também podem comprar em e-books. Vamos ter logo, logo o livro do Adenildo, que foi um livro que a André recebeu. Vamos ter o livro do Nestor, que a Vânia recebeu. Temos o nosso Instagram, né? Os livros, né, do Antônio. O primeiro chama-se Citações Diárias, Mensagens do Outro Mundo. O segundo chama-se Tô na Área, Se Cair é Pênalti. E o terceiro, Memórias, de Assassino a Chefe de Terreiro. O do Adenildo Araújo é um livro que fala Minha Vida, é assim que é. Bem legal esse livro. E o outro livro, que é o do Nestor, é A História de um Simples Professor. São livros maravilhosos que vocês
por favor, aqui embaixo, inclusive tem nosso Pix aqui embaixo, que nós estamos com a nossa campanha de reforma do nosso imóvel, para que nós possamos abrir nossa porta para a rua e levar esse ensinamento todo esse aprendizado que a André comentou, para que muitos possam desenvolver esse trabalho com a gente, vir ser atendidos por nós. O nosso trabalho assistencial de nome Chico Xavier também é muito importante, que nós distribuímos cestas básicas mensalmente, utensílios domésticos, fraldas geriátricas e outras coisas para pessoas carentes aqui da cidade, de Peruíbe. E os livros estão disponíveis em papel, em livro físico e e-book. Dentro em breve também em audiobook, também eles vão estar disponíveis. Estão sendo preparados para isso já. E também fazemos casamentos, fazemos batismo na Umbanda, porque eu sou um sacerdote formado para isso, André também. Então, nós fornecemos esse serviço com o objetivo de trazer recursos financeiros para casa. Nós não cobramos nada, absolutamente nada, pelo atendimento espiritual e por tudo que fazemos. Inclusive aqui no YouTube, por isso a gente pede, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, comenta, compartilha, faça com que todo mundo escute essa história maravilhosa da André e esse comentário que nós estamos fazendo aqui. E com esses trabalhos que a gente faz, o nosso objetivo é trazer fundos, dinheiro para a nossa casa, para que nós possamos seguir com o nosso trabalho, que ele é muito forte, ele é muito grande. E agora, abrindo a nossa porta para a rua, nós vamos ter um ambiente pronto ali para atender 50 pessoas para mais, todas as nossas giras, os nossos trabalhos espirituais que serão aos sábados, com promessa de começar a nos atender em junho agora de 2025, nesse novo endereço. Em breve nós vamos comentar isso com vocês, vamos até fazer um vídeo para mostrar nossas instalações ali e comentar tudo que nós vamos ter ali naquela casa. Mas ainda não temos, ainda não, logo a gente vai ter isso para acontecer. E, André, acho que você pode comentar também que dentro em breve, né, com a sua eloquência, a sua vivacidade, a sua beleza, nós vamos ter cursos, não é isso, André? Conta um pouco sobre isso. Nós vamos ter cursos, sim. Primeiro vai ser desenvolvendo a espiritualidade, já está sendo preparado, o material já está pronto, nós estamos fazendo a gravação das aulas, né, em vídeos que a gente vai disponibilizar numa plataforma para vocês. Eu convido vocês a assistirem, a comprarem esses cursos, que tem conteúdos muito importantes e relevantes. Eu quero dizer uma coisa para vocês, é óbvio que dentro da minha história aconteceram muitas outras coisas, mas muitas mesmo. Eu só falei tópicos, que foram os tópicos mais marcantes. No período de 1 hora, você não consegue contar uma história de 54 anos, é impossível. Então, foram muitos acontecimentos, muitas coisas, mas eu coloquei marcos, né, relevantes da minha vida, para eu chegar aonde eu cheguei e estar aqui conversando com vocês. E o principal que eu quero dizer a todos vocês, se eu estou aqui hoje viva, porque eu sou um milagre de estar viva, com tantos anos que eu passei sem dormir, tanta coisa que eu passei, eu sou um milagre de estar aqui viva. E estar aqui hoje bem, feliz, porque eu sou muito feliz, graças a Deus. Eu sou muito feliz. Fazendo essa tarefa que eu faço, me deixa mais feliz ainda. Rodeada de amigos, que nós temos muitos amigos. E você também pode. É a mensagem que eu quero deixar para você. Você que está me escutando. Você também pode. Deus não escolhe pessoas. Deus não seleciona esse ou aquele. O coração de Deus, ele é amor para todos. Então, nunca se esqueça. Nunca se esqueça de você. Nunca se deixe de lado. Lute por você. Mesmo que demore 48 anos, que é o que demorou para mim. Mas chega. Esse momento chega. Vá em busca dele. Para você pode demorar muito menos do que demorou para mim. E pode ser muito mais fácil do que foi para mim. Aí você pode perguntar como que você ficou bem com tudo isso que você passou? E eu explico para você. Primeira coisa, a limpeza espiritual que eu recebo, a proteção que eu tenho. Eu não estou dizendo que as outras casas não ofereçam, tem muitas que oferecem. O aprendizado do pensamento elevado e conseguir aplicar. Que quando você está envolvido com muitas energias, com a mediunidade em desequilíbrio, que foi o que eu vivi a vida inteira, é muito
difícil, eu digo até impossível você cobrar dessa pessoa, sem um trabalho de limpeza, de desobsessão, que ela eleva o pensamento, porque ela está num estado de desequilíbrio, afeta o mental, afeta o emocional, afeta tudo, a pessoa adoece. Então começa com a limpeza espiritual para que a pessoa saia do buraco. Então isso eu recebi. Agora, sair do buraco, eu saí porque eu quis, mudando a minha forma de pensar, mudando a minha forma de sentir, mudando tudo em mim. E principalmente, eu vou dizer bem para vocês, olhando aqui nos olhos de vocês, ouvindo os conselhos dos bons espíritos, que incansavelmente falam as coisas para a gente. Às vezes a gente demora para escutar e entender o valor dos ensinamentos. Então, quando você receber uma orientação de um espírito de luz ou de um amigo que vem realmente com uma boa vontade e mostrar um caminho para você, não seja fechado. Escuta, ouve, abre a sua mente, busque novas coisas na sua vida, busque conhecer novos caminhos. Tudo isso faz a diferença. E principalmente, fazer como eu fiz, olha para o quadro de Jesus, ou para uma imagem de Jesus, ou pensa em Jesus, e saiba que ele é seu melhor amigo, porque ele é. Não porque alguém disse isso, é porque ele viveu isso aqui e disse para a gente que ele estará conosco até o final dos tempos. E como a gente não tem notícia de final dos tempos, ele está aqui. Então, é assim que a gente consegue mudar e construir uma nova vida, tá certo? História linda, André. História linda. E você conseguiu fazer tudo isso apesar de mim, né? Tem esse detalhe, né? Apesar de estar casada comigo. Eu consegui fazer tudo isso porque eu reencontrei você. Você abriu essa nova vida para mim. Se você nada disso teria acontecido, a gente já conversou, mas não estamos aqui para ficar namorando. Como diz aquela pessoa que não pôde estar com a gente aqui hoje. Que noite! A gente não está aqui para isso. Bom, quero te agradecer, meu amigo, meu irmão, meu grande colega, meu grande irmão. Queremos dizer que temos muito amor por você. E estamos com você, finalizando mais esse podcast no caminho da espiritualidade, com a história mais linda, da coisa mais linda do mundo, ouvindo bem essas palavras dela, que te inspiram. Porque passar o que ela passou, gente, passar o que eu passei também não foi fácil. E a gente chegou até aqui porque nós somos muito resilientes, né? Essa palavra ela está bem em moda, mas as pessoas não sabem bem o que é. É o nós capota, mas não breca, é o enverga, mas não quebra, né? Resiliente é isso, e é assim que a gente aprende. Inclusive com aquela brincadeira, né, André, que a gente faz sempre. Eu era um bêbado, vivia drogado, hoje eu estou curado porque encontrei Exu, né? E como isso é realidade, né? A gente não conhecia, mesmo eu trabalhando na Umbanda, durante tantos anos, né? Eu tenho 30 anos de Umbanda, soube bem qual que era a maravilha de Exu, mas tê-los tão próximos a nós como temos hoje, né? Nos ajudando, nos dando a mão, nos levando pelo caminho e nos dizendo exatamente o que fazer, o que não fazer, é uma sacanagem o que pensam desses caras, né, André? Olha, eu vou dizer uma coisa para todos vocês, do fundo do meu coração. Jesus, ele está com a gente o tempo inteiro, mas as mãos que ele utiliza é as mãos dos seus Exus que estão do seu lado. Você não quer usar essa palavra Exu, que muita gente tem preconceito? São os seus protetores, são os seus guardiões. Eles são a mão de Jesus na tua vida. Então, meu amor, meu querido amigo, meu querido irmão que está me ouvindo, confia e segue. Gostou do vídeo? Da minha história? Deixa aqui o joinha, se inscreve no canal, ative o sininho, curta, compartilhe e comente. Se você não gostou, pode comentar que você não gostou, que eu sou uma chata. Eu não ligo, tá bom? Desde que você não me desrespeite, não desrespeite o nosso canal, não desrespeite ninguém, não desrespeite nenhuma instituição. Você pode escrever aquilo que vem do seu coração. Se precisar entrar em contato com a gente para procurar auxílio para alguma coisa que você necessite, tem aqui também o link da nossa comunidade. Manda uma mensagem lá que a gente entra em contato com você. E a gente vai fazer questão de te atender com muito amor, com muito carinho, porque você é a nossa família. Todos somos um. Todos somos um em Deus.
Um beijo no seu coração e axé. Até a próxima. Um salve com muita alegria. Axé.